Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um recente anúncio feito pelo presidente Trump de que tenciona retirar 9.500 soldados americanos da Alemanha e do porquê o governo alemão encara isso como inaceitável. A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que funcionam perfeitamente em celulares e marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se no mundo um conflito novo e diferente. Um conflito ideológico que dividiu o planeta, colocando de um lado o bloco comunista liderado pela Rússia e a sua União Soviética, e do outro lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, com a Europa se convertendo no epicentro desse conflito. Com o fim da guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes, com a capital Berlim localizada bem no meio da parte soviética, também tendo sido dividida em 4 partes. Se a Guerra Fria se transformasse num conflito real, a Alemanha seria um dos primeiros palcos de operações, o que levou a União Soviética e os Estados Unidos a estacionarem naquele país centenas de milhares de soldados. Entre os anos 60 e 70, no auge da Guerra Fria, a Alemanha chegou a ter mais de 500 mil de soldados estrangeiros, principalmente russos, poloneses, americanos, britânicos e franceses. Mas a partir de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, um dos símbolos máximos da Guerra Fria, as tensões na Europa e mais especificamente na Alemanha começaram a diminuir, uma tendência que se intensificou ainda mais a partir do final de 1991, quando a própria União Soviética desmoronou, levando a que muitos países que antes orbitavam na sua esfera de influência, como por exemplo a Polônia e os países bálticos, procurassem refúgio no Ocidente, na União Europeia e principalmente na OTAN. Nos anos 90, a Alemanha, de linha da frente num eventual conflito, passou a ser vista como um país de retaguarda, com as atenções se voltando para a Polônia e para os países bálticos, países onde a OTAN mantém os chamados grupos de batalha, unidades internacionais de combate destacadas bem na fronteira com a Rússia. Isso levou a uma redução drástica da presença americana na Alemanha, que ao longo do século XXI oscilou entre os 30 e os 50 mil militares, com aquele país se convertendo numa espécie de hub militar dos Estados Unidos, que passaram a usar a Alemanha como um entreposto de apoio às atividades militares americanas no Oriente Médio e no norte da África, principalmente a partir da base aérea de Ramstein, uma das maiores bases aéreas do mundo, sede da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa e do Comando Aéreo Aliado da OTAN. É também em Ramstein onde os Estados Unidos mantêm a maior concentração de salas de controle para missões de observação e de ataque envolvendo drones. A Alemanha também é a sede do Exército dos Estados Unidos na Europa, de uma base aérea especializada na operação de caças F-16, e é na Alemanha onde está localizada a maior área para treinamento militar da OTAN. No entanto, recentemente, no dia 5 de junho de 2020, fontes no Pentágono disseram que o presidente Trump irá ordenar a retirada de 9.500 militares americanos da Alemanha, estabelecendo um novo patamar máximo de tropas naquele país, diminuindo dos atuais 52 mil para apenas 25 mil. Como atualmente estão destacados na Alemanha cerca de 34.500 militares americanos, o novo limite de 25 mil obrigaria a retirada de pelo menos 9.500 militares. Não há ainda uma posição oficial do Pentágono, mas esse rumor já provocou uma forte reação alemã, com a ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, referindo como inaceitável tamanha redução, afirmando ainda que isso colocaria em risco a segurança da OTAN e da Europa e que afetaria também as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Alemanha. Para alguns analistas, se essa redução realmente se confirmar,
poderá ser uma espécie de vingança do presidente Trump, que há anos vem cobrando da Alemanha um aumento dos seus gastos militares, com aquele país investindo apenas 1,3% do seu PIB no setor da defesa, bem abaixo do limite proposto pela OTAN, que é de 2%. Esse fraco investimento alemão levou a uma grave crise de prontidão. E apesar dos alemães terem forças armadas muito bem equipadas e de operarem veículos, aviões e armas de última geração, o nível de prontidão é baixíssimo, o que significa que em caso de emergência, a Alemanha levaria muito tempo para ter esses meios à disposição. De acordo com alguns analistas, todos esses anos de forte presença militar americana na Alemanha acabaram criando uma situação de conformismo naquele país, quase como uma espécie de terceirização da defesa, levando sucessivos governos alemães a reduzirem progressivamente os gastos, chegando a mínimos históricos em 2014. Apesar de nos últimos 3 anos os gastos militares alemães estarem subindo, ainda estão muito abaixo do ideal. Outros analistas acreditam que essa medida visa liberar militares para um reforço da presença americana em países como a Polônia, que recentemente chegou mesmo a se oferecer para pagar 2 bilhões de dólares por uma base militar dos Estados Unidos no seu país. Seja como for, a notícia ainda não foi oficializada, mas tendo em vista os efeitos que pode causar na Alemanha, já está resultando em grandes ondas de choque que estão se espalhando por todos os lados. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Habt ihr gehört? Fragen. Ja. Weibliche Geschütze und S-Bezirks in der Nähe vom Bahnhof. Wir verbleiben derzeit. Los! Links! Ja, tief. Alle Teile ab, weiter beobachtet! Feuerkampf abgesetzt. Wieder den Feuern jetzt Der 2 auf! Der kommt jetzt in Kürze auf unsere Höhe! Wenn der steht, weicht ihr aus auf Höhe von eurem Panzer! Ja, und führt dann durch den Wechsel der Kampfweise! Wir überwachen! You